a gente já começar. Vocês estão vendo aí? Estão conseguindo ver, ok? Sim. Tá, muito bem, muito obrigado. O meu trabalho, né, é a apresentação do meu projeto de pesquisa, né? A minha apresentação hoje, na verdade, apresentação do meu projeto de pesquisa que tem a ver com a educação em relação ao desdobramento da paideia na Grécia Antiga, né? Então, o título é A Paideia Grega como Eixo Orientador para o Ensino de Filosofia no Ensino Médio. Né? Então, começando, basicamente, essa pesquisa, ela, com base na metodologia da problematização, né, o arco de Marguerite, inicia-se em sua primeira etapa, observação da realidade, com uma constatação ampla do objeto de pesquisa, para se acomodar dentro de um recorte específico, que será realizado na turma da terceira série A do ensino médio da Escola Maria Benta. A Escola Maria Benta é onde eu vou aplicar aqui o meu projeto, né? E é uma escola estadual, ela faz parte do estado. Ela tem basicamente ali aproximadamente 1.200 alunos devidamente matriculados. Ela funciona os 3 períodos, manhã, tarde e noite. Né? Esse trabalho ele vai ser realizado no período da tarde, né, no turno vespertino, e com o acompanhamento, né, da turma e do professor responsável pela turma. Ao realizar a observação do ensino escolar, constata-se que, mesmo diante de uma disciplina como filosofia, que apresenta em seu bojo uma diversidade de conteúdos e formas de conhecimentos, observa-se, como hipótese a ser confirmada, que a sua execução escolar, em sua, né, execução escolar, há uma abordagem que prioriza apenas o conhecimento técnico, deixando de lado outras formas de conhecimento ou saberes. Então, uma das coisas que vai ser analisada para confirmar essa hipótese é o livro didático, né, do que a gente usa nas terceiras séries. Né? É um livro que ele é praticamente para os 3 anos. Né? Então, essa ideia de que o ensino ele prioriza um conhecimento técnico tem como base no próprio objetivo da escola, né? Tendo como base ali as avaliações, as datas comemorativas ali, o que os professores são orientados, né? A sempre estar pautado ali as suas aulas no conteúdo do livro. E o conteúdo, basicamente, ele explora, né, a história da filosofia, tendo como base certos temas gerais ali. Então, ele vai falar sobre o início ali, um pouco da Grécia Antiga, e aí vai dividir esse período aí em certos temas, como a epistemologia, metafísica, enfim. Então, o que se apreende de uma aula de filosofia, na maioria das vezes, aqui tendo como base essa abordagem, né, é basicamente ali você entender apenas como informação e não como experiência real, né, o desdobramento ali da história da filosofia. Então, a contextualização é o seguinte, né, na filosofia de Platão e Aristóteles, o conhecimento técnico, né, a técne, também chamado pelos gregos de poiesis, é apenas uma das várias formas de saber humano. Né? A técnica, portanto, é como se fosse o primeiro andar, né, ali na arquitetura do conhecimento, né, entendido ali pelos próprios gregos. Então, além da técnica, né, há também a phronesis, né, ou seja, a prudência, a episteme, a ciência em sentido estrito. Né? O nous também, né, outra forma de saber, outra forma de conhecimento, né, que é a inteligência propriamente. Né? E, por último, a sofia, né, identificada como a sabedoria, né, como o último andar ali da estrutura do conhecimento. Né? São 5 formas de saber que, segundo Aristóteles, estruturam-se como formas de verdade. Então, como a gente pode ver, a filosofia ela explora basicamente aí, né, um conjunto de saberes ali, e esse saber ele está atrelado a uma experiência específica, a uma forma de experiência do modo como a gente experimenta o mundo, a realidade. Né? E a técnica ela é apenas um aspecto, né, desse conjunto aí de conhecimento. O problema é que somente esse aspecto ele é contemplado no ensino de filosofia. Assim, né? Por exemplo, se você ensinar matemática,
tudo bem, porque a técnica é isso, né? Ou seja, é uma espécie de manejo que você vai conseguir resolver certos cálculos ali. Então, faz sentido ali. Mas não faz tanto sentido você só ter isso daí, né, como contemplação ali nas aulas de filosofia, né? Como, a escolha desse problema passa por uma crítica não só do ensino de filosofia e do conteúdo a ser ensinado com base no livro didático, mas também da inabilidade de cultivar um espaço comum em sala de aula que possibilite perceber a educação como um fim em si mesmo, né? E aponte, portanto, para uma experiência de autoconhecimento. Então, a finalidade desse projeto se encontra aí, né, em provocar nos educandos uma experiência de autoconhecimento, que basicamente é como nasce a filosofia propriamente dita, né? Nesse olhar para dentro, assim, explorando, antes de mais nada, né, o nosso mundo interior. Ao suprimir a experiência interior realizada como autoconhecimento, a educação torna-se apenas o saber que dá ao ser humano a capacidade de produzir. Esse saber técnico constitui-se como um saber importante, porque sobrepõe aquele da mera experiência desordenada, do senso comum, equivalente à doxa. A doxa é aquele conhecimento que Platão coloca como intermediário ali, né, entre a episteme, né, o conhecimento de fato, e a ignorância. Né, a doxa fica entre os dois ali. No entanto, né, o que eu quero colocar aqui é que a técnica ela é importante, claro, né, e ela está acima da doxa, né, ela não é uma mera opinião. No entanto, quando a técnica torna-se a meta última do conhecimento, a alma se perverte na ânsia pelo controle, na busca do poder, né? A educação ela perverte-se na técnica de sucesso, né? Ou seja, a técnica é justamente isso, né? É você conseguir articular, né, certo conhecimento ali para conseguir realizar alguma coisa. Ah, o objetivo da, do projeto, né, é apresentar a formação do homem grego, né, tendo como base todo esse problema que foi colocado, né, ou seja, eu entendo que apresentar ali a paideia, né, no seu caráter particular e no seu desenvolvimento histórico, e expor essa realização dentro do contexto da educação atual, para servir de guia ao processo do autoconhecimento. A Paideia tem como base ali o livro do Werner Jaeger, né, que tem o mesmo nome. A Paideia é a formação do homem grego, né, um documento que explora, basicamente, ali, o desenvolvimento da educação, né, na Grécia Antiga, ali, naquela região da Jônia, na Magna Grécia. Essa abordagem tem como finalidade oferecer um modelo para uma legítima experiência filosófica, capaz de gerar compreensão dos educandos sobre os desafios dos jovens no mundo contemporâneo, dentro e fora da sala de aula. Esse esforço fundamenta-se na ideia de que a educação representa, para os gregos antigos, o sentido de todo esforço humano que foi gravando na consciência de seus representantes, né? Tendo como base ali Homero, Hesíodo, até Sócrates, né? Platão, na verdade, né? É, produzir no caso, um dos objetivos desse projeto é produzir uma sequência didática, né, que apresente um passo a passo do processo de autoconhecimento a partir dos vários desdobramentos da paideia como proposta para um primeiro contato à experiência filosófica. Essa experiência filosófica, ela começa, de fato, ali com o autoconhecimento, né, com a ideia de você saber, né, quem você é. E basicamente, né, é a finalidade desse projeto, é tentar provocar os educandos justamente com essa pergunta, né? Quem é você? E fazer com que essa reflexão, ela não seja em vão, ela realmente produza ali uma experiência que faça você refletir. O referencial teórico, né, como vocês já perceberam, né, um dos, né, o que vai, de certa forma, dar a linha mestra ali do desenvolvimento do trabalho, o Werner Jaeger, né, ou seja, não há exemplo melhor para uma compreensão adequada do que significa verdadeiramente uma educação que seja fim em si mesma do que aquilo que os gregos antigos nos forneceram no decorrer do seu desenvolvimento cultural. Werner Jaeger, em sua pesquisa sobre a paideia grega, apresenta um estudo minucioso sobre como os gregos conservaram e transmitiram, através da educação, a sua peculiaridade física e espiritual.
Não por acaso, Hegel acentua que o conhecimento essencial da formação grega constitui um fundamento indispensável para todo conhecimento ou intento de educação atual. Basicamente, o que a gente entende como educação hoje, né, hoje, o que a gente entende como educação hoje, foi quase que uma invenção dos gregos ali, né? Lógico que há N formas de educação, mas o modo como as instituições hoje apreendem a ideia, né, ou seja, o modo como a universidade, por exemplo, ela foi criada, né, ela foi criada basicamente com esse objetivo, né, ou seja, e com se a gente pode dizer, né, com esse método, né, e com essa compreensão, né, ou seja, de formar um ideal de ser humano ali. Então, o referencial teórico, além de Hegel, é as fontes que o Hegel fornece, né? Ou seja, o próprio Homero, os vários fragmentos que foram preservados da antiguidade, né? De vários sábios, as obras de Platão, da qual a gente tem boas traduções, inclusive em bilíngue, né? Grego e português. Enfim, então, o desenvolvimento, né, do produto educacional consiste numa sequência didática cujo objetivo é provocar uma reflexão sobre o processo do autoconhecimento, né, com o título A Paideia Grega como eixo orientador para o ensino de filosofia no ensino médio. Essa sequência didática será desenvolvida de forma processual, né, através de um conjunto de atividades ordenadas e articuladas entre si. Então, é uma sequência didática ali com 4 etapas, muito bem definidas, muito bem demarcadas, com começo, desenvolvimento e fim, ali, né, e conclusão. E tendo como base esse trajeto aí, né, dessa compreensão de educação que os gregos, de certa forma, experimentaram em vários séculos, na verdade, ali, né, em várias gerações ali de intelectuais, de sábios, enfim, né, a apresentação consiste em 4 etapas. Né? A primeira etapa, ela consiste na apresentação do conteúdo e da finalidade do projeto. O professor, né, de maneira clara, deve expor os caminhos e os assuntos nesta e nas próximas aulas. Então, primeira etapa ali, o professor entra em sala de aula, depois de ter conversado com a escola, com os alunos, ter tudo bonitinho, né? Ele vai, no primeiro momento, apresentar o projeto, falar qual é a finalidade do projeto, falar o que vai acontecer em cada etapa, tudo bonitinho, né? E nessa primeira aula, de certa forma, né, nessa primeira etapa, onde o professor ele vai começar a provocar os alunos sobre a importância de entendermos quem nós somos. Então, ele vai tentar perguntar, não de forma vazia, né, mas tentar preencher essa pergunta de sentido, né? Quem é você? Quem é você? Essa é a grande pergunta assim, da vida humana, né? Você passar pela existência entendendo qual é ali o seu lugar no mundo. E essa é uma dificuldade que nós temos hoje, né? Então, o professor ele vai mostrar essa dificuldade, como as pessoas, como o mundo ao nosso redor, né? A gente se encontra diante de vários dispositivos que disputam a nossa atenção o tempo todo e nos dificulta dessa reflexão extremamente importante, que é perguntar quem sou eu, de onde consistem os meus desejos, para onde apontam a minha vontade, qual é a origem disso tudo dentro de mim. E como, a partir daí, né, a minha personalidade ela vai ser formada, ela vai ser construída. Ah, a segunda etapa, né, ela versa sobre a aplicação do conteúdo propriamente dito. Então, é aqui nessa segunda etapa que todo o desenvolvimento teórico do projeto vai ser aplicado de fato. Né? Nesse momento, o professor deverá apresentar os ideais de homem que foram desenvolvidos no decorrer da história dos gregos antigos com base na arete. Então, nessa aula, ele vai, de certa forma, articular ali esse desenvolvimento histórico e espiritual, né, da paideia entre os gregos. Então, o primeiro ponto né, apresentar a virtude do herói em Homero, né? A arete e honra como atributos da nobreza. Então, o primeiro ponto aqui dessa construção dessa paideia é a ideia que Homero apresenta nos seus personagens ali, ou seja, a ideia de honra como, como uma espécie de como uma espécie de disposição para você se sacrificar, né? Se sacrificar pelo amigo, se sacrificar pela nação, se sacrificar pelo seu nome, né? Conseguir atravessar a posteridade, né? Que é aquela ideia do Aquiles, né? Ou seja, você, que a mãe dele fala, né? Ou, se você for para a guerra, né, de Troia,
você vai morrer, mas seu nome vai ser levado para a posteridade. Né? Se você não for, você não vai morrer. Você vai morrer bem velhinho, você vai ver seus netos, você vai ser seus bisnetos, e você vai ter uma vida feliz. Né? Então, ele é o herói que se sacrifica, e o nome dele até hoje é lembrado. Né? A Ilíada é o registro poético, onde pode-se observar a nobreza da própria narrativa. Então, Homero, ele imprime na própria narrativa da Ilíada uma espécie de nobreza, uma espécie são epítetos, né? Isso se transfigura em epítetos que são colocados o tempo todo, mostrando a nobreza de pessoas e objetos. Então ele vai falar as naus bem construídas, né? A lança de longa sombra, né? Aquiles de pés velozes, Ajax, o destruidor. Enfim, ele sempre vai apontando certos epítetos que dá certa a dignidade para as coisas e para as pessoas, né? Uma espécie de nobreza que, mesmo aqueles personagens mais abjetos, né? Aqueles personagens que a gente reprova muitas vezes moralmente, mesmo esses personagens, a Homero eles dignifica ele com certa nobreza. Então, a ideia é fazer o educando entender isso na sua própria vida e entender a finalidade disso numa dimensão prática da nossa existência. Depois, o próprio Aquiles, né? O domínio da palavra e a soberania do espírito. Aquiles ele é um personagem que ele não é somente um guerreiro que tenta preservar uma espécie de honra ali, né? Uma espécie de nobreza. Ele é o sujeito que ele tem o domínio da palavra. Tem um episódio na própria Ilíada em que ele está com o mestre dele, né? Fênix, e o amigo dele, Ulisses, onde Fênix está falando sobre a educação, a própria educação, o próprio desenvolvimento da educação de Aquiles. Né? E ele fala: ó, você foi ensinado não só a lutar, mas a dominar o discurso. Então, Aquiles é o sujeito que ele também consegue conversar com seus soldados e inflamar os seus corações. Né? O Aquiles não é só o cara que mata a gente. Ele é um cara muito bem educado, onde ele sabe direcionar as consciências através do seu discurso. Né? Então, depois, a ideia de tragédia e destino, em Édipo, na própria tragédia grega. Né? Aqui é onde o professor ele vai tentar mostrar para os educandos a ideia de sofrimento como virtude e como educação. Como o sofrimento como onde se desenrola o conhecimento, onde se desenrola a sabedoria. Né? E uma busca por uma espécie de liberdade, onde você pode entender o seu próprio destino dentro do seu contexto. Né? Aqui inclui também, todas essas etapas, elas incluem a ideia de autoconhecimento e inclui uma espécie de educação prática. Né? Então, aqui, você insuflar ali na consciência dos jovens que não há como escapar do sofrimento. Né? A ideia de não sofrer, ela é irrealizável. E a gente deve se preparar para isso. E não só se preparar, mas saber lidar com isso de forma que a gente melhore, de forma que isso soe como uma educação também. Né? Então, o paradigma aqui é o Édipo, né? O Édipo rei, o cara que recebe uma profecia onde o destino dele é demarcado e ele uma espécie de se revolta no final, entendendo que aquilo é uma expressão da sua própria liberdade. Né? Essa revolta, ele fala no final, né? Eu arranco meus olhos aqui, e isso não foi dito por ninguém, isso não estava incluído no meu destino. É eu que escolhi isso, é eu que escolhi. E depois a educação, a próxima etapa ali, né? A educação sofística, né? A área política. Os sofistas, a gente percebe que eles foram pessoas muito criticado, né, tendo como base Platão. Mas o Werner ele dá outro modo da gente ver os sofistas, né, como pessoas extremamente importantes, né, que conseguiram criar um clima de liberdade onde se podia se educar e aprimorar o discurso, a fala, né, a ponderação. E isso foi muito importante. Né? Esse clima, de certa forma, foi uma das causas da própria democracia ali na Grécia, né? Ou seja, onde se cultivou essa liberdade de ensinar, de defender o que se acredita e de lapidar essa habilidade retórica, né? Ou seja, você saber conversar e saber ter a habilidade de convencer a pessoa daquilo que você acredita, né? É uma virtude importante, principalmente dentro do meio político. E por último, né, o trabalho, o desenvolvimento culmina na paideia socrática, né? E aí a gente fecha o arco do autoconhecimento, porque Sócrates é o sujeito que pautou a sua vida tendo como base a escritura que ficava ali no templo de Apolo, né? Conhece-te a ti mesmo.
E conhecer a si mesmo é ter noção dos seus limites. Ou seja, né, principalmente o limite do que você conhece. É você ter, ou seja, saber o limite do que você conhece é saber sobre a sua própria ignorância. Né? É ter consciência da sua própria ignorância diante das complexidades do mundo, da realidade. Isso é importante também, né? Olhar para dentro de si mesmo e saber os seus limites, suas deficiências, enfim, né? Os seus defeitos, e a partir daí você tentar cultivar uma virtude, né? Que é o conhecimento. Sócrates está incutido ali na sua articulação da sabedoria, né? Saber perguntar, saber fazer uma boa pergunta é mais importante muitas vezes do que você ter as respostas, né? Porque saber perguntar é apontar para frente, é caminhar, é abrir caminhos, janelas. E, enfim, né? Depois dessa aula, dessa etapa, o professor propõe uma produção textual, né? Após a exposição do desenvolvimento da paideia, cada educando deverá escolher qual padrão de virtude, né? O do guerreiro, tendo como base Homero e Aquiles, o trágico, o sofístico ou socrático. E saber qual ele se identifica, né? E a partir daí ele fazer uma pequena dissertação. O desenvolvimento das atividades, isso na próxima etapa, né? Após receber essas atividades, o professor... Posso só um comentário, porque você está no tempo, é só para a gente poder respeitar o tempo, se você puder ir já encaminhando também um pouco mais para o final, mas a gente pode aproveitar os 10 também, porque tem 10 de comentários, você pode aproveitar. Ok, muito obrigado. Eu estou aqui com o slide, não deu para ver você. Eu imagino, mas é que eu fui fazendo os comentários pelo chat, mas é tranquilo, viu? Só para informar, tá? Okay, desculpa te interromper. Não, tá tudo bem. E, enfim, o desenvolvimento, o mais importante, basicamente, foi a etapa anterior, né? Os outros desenvolvimentos, né? Ou seja, são mais 2 etapas, onde vai ser desenvolvido ali a ideia de morte, ou seja, uma aula justamente sobre esse tema, né? Ou seja, como é que a gente lidar com a nossa vida diante, né, de tanta busca por conhecimento, sabendo que a gente uma hora vai morrer, né? Ou seja, o autoconhecimento também inclui a consciência de que a gente vai morrer. Na última etapa, os alunos eles serão orientados a fazer uma redação, cada um fazendo uma redação, respondendo as 3 perguntas, né? Quem eu sou, o que eu quero e aonde eu quero chegar. Né? Essas perguntas aí, eles vão ter que elaborar uma redação e entregar, e a gente vai avaliar como eles absorveram, né, as etapas anteriores. Esse é o cronograma aqui, de cada etapa, de tudo bonitinho, aí, e esse é as referências que eu tive. Então, termino aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Lindbergh. Esperar o professor Tiago também. Acho que nós temos aí alguns minutos, acho que nós podemos fazer logo após as exposições. Eu, pessoalmente, eu gosto de fazer logo após, porque, assim, está fresco o debate, enfim, acho que é melhor do que misturar alguns temas. Então, a gente teria aí uns 10 minutos. Tiago, você me permite também, colega? Acho que no início nós dois não nos apresentamos melhor para os nossos outros colegas, né? Sim, com certeza, com certeza. Pode começar, por favor. Obrigado. Eu sou Tiago Tendai Xingora, sou docente universitário e, neste preciso momento, me encontro no Brasil, no Pará, em Belém. Estou fazendo aqui o meu pós-doutorado na UEPA e já venho colaborando com a Universidade Federal do Piauí no Profilo, e já desde 2018 já tive a oportunidade de lá estar, inclusive este ano estive lá no seminário de filosofia que foi organizado pelo programa, e desta vez, quando recebi o convite de quem estaria interessado em fazer parte da moderação dessas apresentações, não tive nenhuma desculpa quanto a isso, e é por isso que estou aqui para cooperar. Obrigado. Eu sou o Tiago Oliveira, sou professor aqui do mestrado na Unirio, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e também estou aí para colaborar juntamente com o professor Tiago e com vocês hoje. Ótimo. Tiago, se você quiser começar, enfim, os colegas também, já temos perguntas aí. Uma mão do Davi. Davi, por favor.
Davi, tá mudo, viu? Não sei se você tá falando, enfim. Está com o microfone desligado. Ainda tá desligado. Abriu? Alô? Alô? Sim, agora Agora sim. sim. Oh, desculpa. Eu só queria saber se eu estou na sala certa, é a sala 4, É essa mesmo. que eu vou apresentar. Eu sou aqui do Acre, eu peço desculpas por causa do fuso horário, que é meio-dia, estava saindo do trabalho, mas era essa informação que eu queria. Então, logo mais eu apresentarei, correto? Tranquilo, Davi. Seu nome tá aqui na lista já, tá bom? Perfeito. Se a Mariúcha não aparecer, inclusive, a sua é após a do Lindbergh. Tá certo. Então, ficarei aqui aguardando. Era só isso mesmo. Obrigado, viu? Nada. Posso começar com breves comentários, não é? Primeiro vou felicitar ao Lindbergh de Oliveira por esta apresentação e por esta temática. Isso é para o mestrado, né, Lindbergh? Ok. E vejo uma proposta que ele traz a partir dessa temática da paideia grega como eixo orientador para o ensino médio, ensino de filosofia no ensino médio. A primeira questão que eu vou fazer, e acho que provavelmente vai ser sequencial com os demais que virão, dependendo daquilo que forem apresentar, a minha primeira questão é: quando apresentaste a sua justificativa, Lindbergh, a justificativa ela precisa estar muito clara, né, muito bem clara, tendo em conta, se eu disser assim, o que mesmo lhe motivou Lindbergh a escolher essa temática da paideia grega como eixo orientador e não uma outra temática, entende? Isso tem que estar claro. É uma experiência sua? Qual é a pertinência teórica disso? Qual é a pertinência prática disso? Qual é a relevância social dessa temática? Qual é a relevância científica dessa temática? Isso, na sua justificativa, deve se refazer refletir. Provavelmente, como foram slides colocados assim, e ainda é um projeto, eu sugeria que, ao melhorar o seu trabalho, ou ao fechar o seu trabalho, esses elementos estivessem claros na sua justificação. Para qualquer outro futuro leitor do seu texto, só pelo fato de ler a justificativa, já ter uma ideia de que, afinal de contas, essa temática foi escolhida por aquela razão. Entende? Então, quando apresentaste ali, depois tens uma citação de Gadamer, não sei qual é a pertinência disso, mas quando tu me dizes assim, a minha temática justifica-se, primeiro, pela experiência que eu sou, ou sou professor ou não, e o que me motivou a falar disto, também tentar explicar a relevância social disso, irá contribuir, Então, é importante isso dentro da sua justificativa. Vi também no seu objetivo, eu não estou nos conteúdos, mas estou mesmo na organização do trabalho em si. No seu objetivo geral, o principal, é longo demais. É longo demais. É pena que já paraste de apresentar ali. Mas se for a ver, é quase metade do slide que tu apresentas. O objetivo, ele tem que ser geral, de forma muito clara, e os específicos são os objetivos operacionais. Como é que você vai operacionalizar o objetivo geral? Entende? Então, isso tem que estar também muito claro. No seu referencial teórico, eu não foste falando de vários autores, mas ali também não está claro que autores de base você vai usar para defender essa tese da necessidade de nós, de tu aplicar a paideia grega como eixo orientador, né? Isso também tem que estar muito claro no seu referencial. E a outra questão que seria mais importante ainda para a sua apresentação, sendo professor de filosofia, não sei se você é professor de filosofia ou não, mas o Tiago Oliveira penso que já é professor de filosofia. Eu sou professor de filosofia e provavelmente mais outros estão aí que são professores de filosofia. O que de novo
quando eu vi a sua explicação, de ter o professor a motivar os estudantes, ter o professor a dar uma temática para ser discutida, depois para levantar, o que de novo você traz nessa sua proposta a partir da paideia, que diferencia do nosso dia a dia de ensino de filosofia? Entendeu mais ou menos? É? Então, era mais ou menos isso que eu gostaria de ouvir um pouco, principalmente essa última questão. O que de novo você traz que vai diferenciar a forma como nós trabalhamos hoje? Né? A forma como eu dou aulas. Que eu não tenho como dar aulas sem motivar os estudantes. Inclusive, na graduação, mesmo no mestrado, eu faço a questão dos estudantes fazer uma síntese do que nós vimos ontem, do que nós vimos antes de ontem, que é para tentar estimulá-los a aderir à nova aula que vai ser dada. Né? E isso ajuda também a motivá-los a entrarem no contexto da aula. Tiago, então eu paro por aqui, muito obrigado, mas eu felicito por essa proposta que tu trazes, Lindenberg, que acho que vai, mas o que eu quero mesmo perceber é o que de novo você traz. Ok? Obrigado. Lindenberg, o que você prefere? Você quer ouvir também alguns comentários meus de outros colegas, ou já responde na sequência? Enfim, a gente tem mais alguns minutos aí. O que você prefere? Tanto faz. Se você quiser falar logo, também tá de boa. Tá bom, então fala. Você falou agora igual o mineiro. Eu sou mineiro, fiquei até identificado agora, que eu sou um mineiro que trabalha no Rio, mas mora em São Paulo ainda, para você ver como é que é a loucura. Enfim, dou aula no Rio de Janeiro, vai virar outra. Parece que fala igual mineiro, então. Então, você falou igual mineiro agora. Tô de boa aí. Mas, enfim, eu acho que um ponto central, o Tiago já observou. Meu xará Tiago já observou aí, que eu acho que é isso. Assim, são dois elementos do que o Tiago observou que eu acho que são centrais, né? Que seria, de novo, nessa proposta, né? Mas me preocupou também uma coisa aqui, que seria o seguinte: nós estamos falando de ensino de filosofia no Brasil, né? Então, uma cultura latino-americana, enfim, né? Você está no norte do país, nós estamos falando, inclusive, de uma defesa de um ensino de filosofia que dialogue com os nossos estudantes e com os nossos alunos, enfim. A minha pergunta é mais no sentido até provocativo para você, assim. Você acha que não teria um teor um pouco, a pergunta honesta mesmo, seria um pouco eurocentrado o seu debate, nesse sentido? Ele não seria eurocentrado para pensar o ensino de filosofia hoje no Brasil? Porque é uma luta recente, inclusive, dentro da ANPOF, para que a gente incluísse ensino de filosofia, para que o ensino de filosofia entrasse na pauta do dia, para que o ensino de filosofia virasse um problema filosófico, porque até então o ensino de filosofia no Brasil, eu mesmo passei a minha graduação com o ensino de filosofia sendo uma coisa assim, né, enfim, dada como se não fosse um problema, né, que não tivesse que ser debatido filosoficamente. É só a gente juntar um punhado de ferramenta e depois, com essas ferramentas, vomitar conteúdo na cabeça dos nossos estudantes. Então, acho que um elemento também seria isso, não teria um caráter eurocentrado, e como seria fugir desse elemento, né, nesse seu projeto. Teria outros aqui, depois a gente pode dialogar, você pode pegar meu e-mail, a gente pode conversar sem problema nenhum. É até para a gente não monopolizar a mesa, até porque 10 minutos também é muito pouco tempo para debate, vamos admitir. Mas, enfim, a gente tem que dar conta, a gente sabe como funcionam esses eventos. Um outro elemento para mim é o seguinte: você fala o tempo todo de educação como fim em si mesma, sabe? E ficou assim, óbvio, eu entendo, você acabou de responder, inclusive, pelo menos por gesto ao Tiago, quando você disse que era um projeto, né, que você está organizando essa parte do projeto ainda. Mas me preocupa aqui um outro elemento: como falar de educação como fim em si mesma em uma sociedade baseada em relações mercantis, porque fica parecendo que a gente está falando de educação em abstrato, e a educação ela sempre se dá em uma realidade muito concreta, muito específica. Então, temos um processo educacional que é típico do Brasil, que é uma formação histórica diferente de Argentina, que é diferente de Chile, que é diferente de Paraguai, que é diferente de Uruguai, mas ao mesmo tempo também tem semelhanças, porque somos latino-americanos e assim vai, mas que é diferente de outras formações. Então, como seria essa educação como fim em si mesma para você? Então, primeiro, por um lado, o problema da eurocentralidade, tá? E outra coisa, uma terceira, até para a gente, de fato, não monopolizar aqui, deixa eu escolher um elemento. É que você fala também do conhecimento técnico, mas aí me pareceu só faltasse uma definição mais explícita. Depois você poderia dizer assim, o que você está entendendo e qual seria a comparação? Porque conhecimento técnico para os gregos, isso sofreu uma transformação, principalmente na modernidade.
E para a gente hoje, inclusive logo após o impacto do positivismo, enfim, a fragmentação das ciências, a gente não tinha essa fragmentação nos gregos, né, de certa maneira, e hoje a gente tem. Então, como é que você entende isso hoje? Porque hoje a gente fala, inclusive, de uma educação técnica, né, que é voltada única e exclusivamente para o mercado de trabalho. Né, ou seja, o que, inclusive, imprime, dá um caráter para a educação, que é justamente o que eu percebi que você está querendo criticar. Ou seja, a educação não é um fim em si mesma na nossa sociedade. A educação, na realidade, é um meio. Né? Mas como dialogar isso com gregos, que tem uma sociedade diferente, dialogar isso com o Brasil hoje, que é um capitalismo periférico, enfim. Me desculpe se eu me alonguei, se pareci confuso, mas, enfim, se quiser, acho que a gente pode abrir espaço também. Não sei se você também prefere outras questões dos colegas que estão online. Vou tentar responder. Vou tentar falar rapidamente sobre o que o Thiago falou, e você também. A questão dos objetivos e da justificativa, eu coloquei aqui, tendo como base, não na estrutura do projeto, como está no projeto, mas na estrutura de como eu queria falar sobre isso. Então, os slides, eles não estão estruturados como no projeto, por isso que o objetivo ficou muito longo também, porque ali está incluída a minha fala. Não é só os tópicos que que tá no projeto. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui. Né? Então, mas o Thiago Tendai, ele tem razão. Assim, no projeto não está dessa forma. Né? É somente na minha apresentação aqui que está dessa forma. Então, meio que boa parte das coisas eu tentei verbalizar. Né? Mas se fosse para trazer o projeto para cá, iria estar bonitinho, nos conformes, não ia estar tão longo cada objetivo. O referencial teórico iria ter outros autores ali, né? Então, a velocidade da apresentação e a objetividade do que eu queria trazer meio que um limite para trazer isso tudo mais esquematizadinho, como estaria no trabalho lá, né? Então, assim, a questão da problemática, né? Ou seja, o porquê eu trouxe esse problema, né? Assim, o que me motivou? Né? O primeiro ponto é a questão da escola onde eu dou aula, né? Ou seja, o projeto será aplicado numa escola particular. Então, o modo como a escola que eu dou aula, ela reage a todas as disciplinas, ela coloca todas as disciplinas basicamente da mesma forma. Todos os professores, eles são orientados a ser extremamente objetivos ali na aplicação do conteúdo, porque as provas, as avaliações, elas são basicamente a mesma estrutura para todas as disciplinas. Então, a estrutura da avaliação de matemática vai ser a estrutura da avaliação de filosofia, percebe? Então, ela meio que é um ambiente que ele impede de verdade que o educando, que o aluno ali, ele possa internalizar uma experiência filosófica, e essa experiência eu linko ela com a experiência do autoconhecimento, por excelência. A experiência filosófica, meio que ela começa, eu entendo que ela começa tendo como base a experiência de autoconhecimento. Ela começa com você se investigando a si próprio. E isso meio que fortalece a personalidade. Então, a questão do o que tem de novo nesse trabalho? É justamente isso, é justamente essa ideia de você tentar provocar ali uma experiência filosófica dentro de uma sala de aula, onde a disciplina de filosofia ela é ministrada de forma puramente esquemática, tendo como base a história da filosofia, tendo como base você entender certos conceitos ali, mas entender ele como conceito, mas não entender ele como experiência. Sei lá, né? Vamos supor que a gente traz para a aula aqui a ideia de agnóstico, né? Agnóstico. O que é um agnóstico, né? O conceito é muito fácil de você entender o que é um agnóstico, mas esse conceito ele está embutido em uma experiência de séculos e que ela vem se modificando, vem se alargando, percebe? Então, ela tem uma especificidade ali que você e a proposta é tentar você entender a experiência e não simplesmente ali, né, um conceito e abstrato e longe da tua realidade interior. Então, o que eu penso que esse projeto traz de novo é justamente essa tentativa de provocar isso, de provocar essa experiência de autoconhecimento, dentro de uma sala de aula, onde raramente as pessoas pensam sobre isso. A gente vive numa sociedade, né? Sou professor de filosofia, tanto no ensino médio quanto na faculdade. E eu percebo que eu lido recorrentemente com pessoas que nunca se fizeram na vida essa pergunta, né? Quem sou eu? E quando eu levo isso para a sala de aula, um bocado sai meio bitolado, assim, caramba, que coisa louca, né? Eu nunca perguntei sobre isso, né? Quem sou eu mesmo? Tipo, e aí o sujeito está lá com 30 anos, né? Com uma pessoa bem mais velha que eu. Então, basicamente, o que eu acho que traz de novo é isso.
Agora, voltando para os teus questionamentos, Thiago, o que eu achei mais provocativo foi a questão do eurocentrismo, né? Bem, eu entendo, né? Principalmente num ambiente igual ao Anpof, ao Profilo, né? Onde todo mundo, né, tá trazendo pesquisas sobre gênero, sobre pensamento ameríndio, pensamento, né, africano e tudo mais e tal, e a Europa é extremamente criticada. Mas um ponto interessante que eu vejo é que essa crítica à Europa, ela começa com os próprios europeus, né? Elas começam no século XVIII. Herder já falava, em pleno romantismo ali, sobre esse ufanismo dos europeus ali, né? Já detonava esse ufanismo maluco mesmo. Mas o que eu vejo na obra do Jäger, né? Assim, eu vejo uma originalidade ali dos gregos. Só que eu não estou querendo discutir cultura, eu não estou precisamente, lógico, que lateralmente é inevitável que a gente discuta cultura, é inevitável. Mas o que eu quero trazer para a sala de aula são certos princípios e certos valores e o ideal que é desenvolvido nesse trajeto da paideia no grego, esse ideal de homem. Então, o que eu quero trazer não é necessariamente, né, discutir a cultura dos gregos em si, mas é discutir a ideia de honra, por exemplo, a ideia de coragem, a ideia de tragédia, a ideia do sofrimento, e o modo como eles lidaram com isso. O modo como eles lidaram com isso torna a experiência universal, percebe? Ela não vai ser uma experiência meramente de um europeu lá na Grécia Antiga, ou na Jônia, na Magna Grécia. Ela vai ser a experiência de todo ser humano. E o modo como a gente lidar com isso, ela está presente em todas as culturas, né? Assim que eu percebo. E é isso que eu quero trazer, é tentar universalizar essa experiência, que ela é comum a todos nós. É a experiência de você buscar a virtude, de você conseguir produzir em si a habilidade de poder convencer as outras pessoas igual os sofistas faziam, né? Isso não está preso lá entre os sofistas, apesar deles ter sistematizado isso de forma perfeita, praticamente, assim, talvez seja exagero eu falar perfeito, né? Mas eles sistematizaram isso de forma extraordinária. Eu acho que eu acho que existe um tesouro aí, né? Um tesouro aí que, se a gente cavar, a gente consegue insuflar isso na sala de aula com um monte de jovens ali, aí para além da sala de aula. E aí entra na questão da educação em si mesma, né? Como um fim em si mesmo, na verdade, né? Ou seja, é justamente produzir um ambiente ali, num diálogo, numa conversa, numa sala de aula, em que os alunos vão perceber que a verdadeira educação, ela aponta para dentro, e não para fora. Então, o fim em si mesmo, ele basicamente é aí, ou seja, a educação como como é que eu poderia dizer, uma formação da personalidade, né? Ou seja, é você entender isso, esses valores da honra, do sacrifício, da ideia de sofrimento como fonte de sabedoria, da ideia de você conseguir desenvolver uma habilidade de falar e de tentar convencer, a ideia socrática de você fazer perguntas, da ironia socrática, a ideia de que tudo isso aí não vai te servir como instrumento para poder produzir alguma coisa, para poder fazer alguma coisa, mas simplesmente para formar sua personalidade e fazer com que você caminhe rumo à maturidade. A finalidade do projeto é esse, é fazer com que os jovens entendam o percurso, né, em direção à maturidade. É isso. Tiago também, enfim, e eu também. Bom, Lindbergh, acho que o debate seria longo, viu? Eu acho que seria... Tiago, você está no mudo, viu? Você está no mudo. Eu acho que seria longo. Eu poderia pegar até alguns aspectos aqui. Quando você fala de universalização, eu já fico preocupado quando vem com essa ideia de universalização, porque projeto de universalização é um projeto histórico que acompanha genocídio, colonização, entre outras coisas. E essa coisa, por exemplo, o sofrimento como... você disse elemento para sabedoria, fonte de sabedoria. Enfim, é como se fosse assim, uma padronização. Enfim, por que o sofrimento tem que ser fonte de sabedoria? Por que a gente não pode, inclusive, pensar num modelo de sociedade onde minimizar sofrimento? E eu não estou defendendo isso, porque, veja, quando você pega os utilitaristas, é um exemplo só, que inclusive eu não concordo com eles. Você entendeu? Então, assim, eu acho que fica um modelo... Eu entendi quando você disse que é um projeto para uma sala de aula específica, e até... eu não sei se cabe a frase aqui, mas me compadeço do colega quando você disse que a sua escola padroniza praticamente tudo que você tem que fazer. Eu imagino que isso é difícil, é complicado. Eu já dei aula em escolas assim, é complicado. Tá? Eu até entendo isso.
Mas isso aí me preocupa, enfim. E um último comentário que eu faço também é que é o seguinte, assim, ó, o Jäger, ele é signatário da ideia de que os gregos são originais. Veja bem, eu não vou entrar no debate que é longuíssimo, né? Poderia citar só o George James aqui, mas eu discordo plenamente do Jäger, mas o debate está em tela, o debate está em cena. Os gregos não são originais. Eles não são a fonte inexorável da filosofia. Eles são um conto da história eurocentrada que pretende resumir a origem da filosofia aos gregos. E não é fato isso. Isso não é fato, isso não é verdade. Tá? Então, isso aí já é um problema, então, entendeu? Mas eu entendo que os limites, inclusive, estruturais da sua escola, enfim, o que você quer provocar nos estudantes, mas enfim, mas eu acho que esse debate é sensacional. E eu até abro espaço, não, óbvio, porque o Thiago também está na mesa. Eu não quis entrar muito por esse viés, porque pela escola mesmo brasileira, né? Pela escola brasileira, inclusive a escola africana, eu também fui formado com um modelo curricular totalmente ocidentalizado. Mas hoje eu já não sou muito a favor dessa ideia. Não é? Porque se tu fores a ver, tanto Hegel, Kant, David Hume, todos, eles rotulam por completo os outros saberes, rotulam por completo o negro, rotulam por completo as outras pessoas, como um projeto ocidentalizado, eurocentrado. Esquecem que os outros espaços têm outras epistemologias, têm outros saberes, têm outros valores, têm outras culturas, têm outras identidades. Então, mas não é esse debate o centro da ideia. Até se esse projeto fosse de tentar trazer uma proposta filosófica tipicamente brasileira, tipicamente da região, para dizer que, diferentemente daquilo que a Paideia fazia, não é? Eu quero trazer isso. É por isso que eu perguntei, o que é que de novo tu trazes, diferentemente daquilo que você foi aprendendo desde a graduação até aqui. Entende? Se for a ver, todos os filósofos, desde Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, Platão, estiveram na Grécia, estiveram no Egito, beberam toda a filosofia africana e eles voltam e vão dizer que a base central da filosofia está lá. Mas não é esse o debate, não é esse o debate, entende? Então mas penso que com o seu orientador vão melhor reestruturar isso e trabalhar, mas pelo menos daquilo que eu observei na sua apresentação e aquilo que o Tiago Oliveira também acaba de fazer menção, são questões fundamentais para o seu trabalho.